Olá, sou Wagner Pereira Prazeres, advogado especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Planejamento tributário. Como reduzir legalmente a carga de impostos sobre seu patrimônio. Você trabalhou a vida toda para construir seu patrimônio, seja ele composto por imóveis, aplicações financeiras ou uma empresa. No entanto, sem a devida organização, uma parte significativa desse patrimônio pode ser consumida por impostos, especialmente no momento da sua transferência para as próximas gerações. O planejamento tributário patrimonial não se trata de evasão fiscal, mas sim de um conjunto de estratégias 100% legais e inteligentes para organizar seus bens de forma a otimizar a carga tributária, garantindo que mais do seu legado chegue efetivamente às mãos de seus herdeiros. Os principais impostos que incidem sobre o patrimônio. Para entender como economizar, primeiro é preciso conhecer os vilões dessa história. 1. ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Este é o imposto estadual cobrado sobre heranças, causa-mortes e doações em vida. Suas alíquotas variam de estado para estado, mas a Constituição Federal limita a alíquota máxima em 8%. Atenção! Existe uma forte pressão para aumentar esse teto. O CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, já propôs elevar para 20%, e um projeto de resolução no Senado, PRS 57/2019, sugere um aumento para 16%. Agir agora significa travar a alíquota atual, que é consideravelmente menor. 2. ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. É o imposto municipal cobrado na compra e venda de imóveis. Suas alíquotas geralmente variam entre 2% e 3% do valor do imóvel, sendo, na maioria dos casos, inferior à do ITCMD. 3. Imposto de Renda sobre Ganho de Capital, IRGC. Incide sobre a diferença entre o valor de venda de um bem e seu custo de aquisição. As alíquotas progressivas começam em 15%. 4. Imposto de Renda da Pessoa Física, IRPF. Se você possui imóveis alugados, a receita dos aluguéis entra na sua declaração como pessoa física, podendo ser tributada em até 27,5%. O caminho tradicional e caro versus o caminho estratégico. Sem planejamento, a sucessão ocorre obrigatoriamente pelo processo de inventário. Nele, a família enfrentará ITCMD, calculado sobre o valor de mercado de todo o patrimônio, sujeito às alíquotas que podem aumentar a qualquer momento. Custas judiciais e honorários advocatícios, que podem consumir uma fatia considerável dos bens. O resultado, uma perda patrimonial que pode variar de 15% a 40%. Um verdadeiro desastre financeiro para os herdeiros. O caminho estratégico, por outro lado, utiliza uma ferramenta poderosa, a holding familiar. A holding familiar como núcleo da eficiência tributária. Uma holding familiar é uma empresa criada para guardar e administrar o patrimônio da família. Em vez de possuir os bens diretamente em seu nome, a pessoa física passa a ser dona de cotas, ações dessa empresa. É nessa estrutura que a mágica tributária acontece. Como a holding reduz a carga tributária na prática? 1. Substituição do ITCMD pelo ITBI na transferência. Ao invés de esperar o falecimento para os bens serem tributados pelo ITCMD no inventário, você transfere seus imóveis para a holding em vida. Essa operação, integralização de capital, pode ser tributada pelo ITBI. Em muitos municípios, o ITBI tem uma alíquota menor que o ITCMD. Importante: dependendo da atividade da empresa, pode haver imunidade de ITBI nessa transferência, conforme previsto na Constituição. Um especialista saberá como estruturar a operação para buscar esse benefício. 2. Doação de cotas com economia e controle. Após os bens estarem na empresa, a sucessão é planejada pela doação das cotas sociais aos herdeiros e não dos imóveis diretamente. Essa doação ainda incide ITCMD, mas com vantagens cruciais. Trava da alíquota. A doação é feita com a alíquota atual, máximo de 8%, protegendo a família de futuros aumentos para 16% ou 20%. Base de cálculo. O ITCMD incidirá sobre o valor das cotas doadas, que pode ser estruturado de forma mais eficiente do que o valor de mercado dos imóveis. Controle total. A doação pode ser feita com cláusulas de usufruto vitalício para os pais, garantindo que eles continuem a administrar e receber todos os frutos, aluguéis, lucros do patrimônio até o fim de suas vidas. 3. Redução do imposto de renda sobre aluguéis. Se um dos seus imóveis é alugado, como pessoa física você paga até 27,5% de IRPF sobre essa receita. Dentro da holding, se a empresa for tributada pelo regime do lucro presumido, a carga tributária total sobre essa mesma receita de aluguel pode cair para aproximadamente 11,33%, uma economia drástica e contínua. Por que outras soluções não são eficientes do ponto de vista tributário?
Doação direta em vida. Embora evite o inventário, a doação do imóvel diretamente ao herdeiro implica no pagamento do mesmo ITCMD caro, com risco de aumento, e na perda total de controle sobre o bem. Testamento. É um erro comum pensar que o testamento resolve o problema. Ele não evita o inventário e, consequentemente, não gera qualquer economia tributária. Pelo contrário, pode tornar o processo judicial ainda mais longo e caro. Conclusão. A hora de agir é agora. O planejamento tributário por meio de um sistema de holding familiar é a forma mais inteligente e legalmente segura de proteger seu patrimônio da alta carga de impostos. Ele permite reduzir drasticamente os custos da sucessão, proteger a família contra o iminente aumento do ITCMD, diminuir a carga de imposto de renda sobre os rendimentos do patrimônio, garantir que o patrimônio construído com tanto esforço seja transferido de forma íntegra e eficiente para as próximas gerações. Esperar pode significar deixar uma conta muito mais alta para seus herdeiros pagarem. Um planejamento bem executado é um ato de responsabilidade e cuidado com o futuro da sua família. Se você quer saber o custo de um inventário para sua família, acesse wpp.adv.br e utilize nossa calculadora de custo aproximado de um inventário.